Olá, cá estou outra vez. Esta manhã andava pelo LinkedIn e uma pessoa que eu sigo, que é a Mónica Felgueiras, que diz coisas muito mais interessantes do que eu, fez um post sobre a matriz de Eisenhower. E eu cá estava na minha vida, que é como quem diz, sem nada para fazer, olhar para os passarinhos, e gostei do post dela e disse, olha, vou falar sobre isto. E, portanto, obrigado, Mónica. A matriz de Eisenhower é aquela que diz importante, não importante, urgente, não urgente, e isto virado para vocês é importante, não importante, urgente, não urgente. E, portanto, tem 4 quadrantes. E rapidamente explica-vos a priorizar as vossas tarefas do dia. Portanto, aquilo que é urgente e importante, façam-no agora. Aquilo que é urgente, mas não é importante, deleguem para que outra alminha possa fazer. Aquilo que é importante, mas não é urgente, planeiem para fazer mais tarde. E o que não é nem urgente nem importante, mandem fora e pronto. Basicamente é isto que diz a matriz. Essa matriz traz algumas dificuldades, a matriz de Eisenhower. A primeira dificuldade é a compreensão daquilo que é urgente e daquilo que é importante. Eu vejo poucas pessoas com dificuldade a esclarecer aquilo que é urgente, embora possam ter uma análise incompleta, mas com poucas dificuldades. Portanto, basicamente a noção de urgência tem que ver com uma data. Se quisermos fazer uma análise completa, não tem só que ver com uma data. A análise daquilo que é urgente tem que ver com uma data, a data a que a tarefa tem que estar feita, tem que ver com o tempo que eu vou investir a fazer essa tarefa, e isso muitas das vezes é negligenciado, porque se calhar às vezes tem que ver com pesquisa, redação, passar por outras pessoas, etc. Versão 1, versão 2, até estar pronto. E depois tem que cruzar ainda com o fator que é que disponibilidade é que eu tenho na minha agenda para, até à data, investir esse tempo que é necessário. Caso, obviamente, fácil de perceber, se vocês tiverem uma tese de doutoramento para entregar daqui a 15 dias e ainda não começaram, em princípio, não é porque têm 15 dias que vão dizer que a coisa não é urgente. Quer dizer, em princípio já foi à vida, não é? Mas percebem a noção. Eu vejo muito mais gente a patinar na noção de importância. Que é, como é que eu sei se uma tarefa é importante ou não? E eu tenho uma dica, que não é, obviamente, única, nem será a melhor de todas, mas que funciona muitas vezes, inclusive é para mim, que é ver a importância da tarefa pela negativa. O que é que acontece se eu não fizer esta porra? E se eu não fizer esta porra, quer dizer que não acontece coisa nenhuma? Então, em princípio, não é importante. Se eu não fazer esta porra, não acontece nada para mim, mas acontece para o Zé Manel, então quer dizer que a tarefa é importante para o Zé Manel, não é para mim. Depois, se eu não fazer a tarefa, manda abaixo a equipa e a organização e o mundo inteiro, pois, em princípio, é uma coisa importante. Portanto, eu dou muito este conselho às pessoas, que é a importância da tarefa, vejam-na pela negativa, ok? Ora, a matriz de Eisenhower tem algumas críticas que lhe foram sendo tecidas ao longo do ano. E a primeira crítica, a mais comum à matriz de Eisenhower, é que é uma coisa feita mais ou menos para hierarquias com poder. Porquê? Porque vocês certamente concordarão ou não, o mais certo é as pessoas não concordarem comigo, o que acontece mais vezes é as pessoas não concordarem comigo. Não vou começar do princípio. Bom, adiante. Não concordam, não concordam, o problema é vosso, estão errados e eu estou certo, vamos manter a coisa assim. Bom, qual é a primeira crítica? É que é feito para uma hierarquia com poder. Porquê? Porque a matriz de Eisenhower diz, se é urgente e importante, faz. Se é importante, mas não é urgente, planeia. Se é urgente, mas não é importante, delega. E aqui começa já a primeira porra, que é, pessoas que não têm equipa vão delegar a quem? Mas dá uma certa noção da hierarquia, que é aquela noção de ter equipas a quem chamamos carinhosamente de chuta para canto. Que é, minha matriz de Eisenhower, de manhã sou chefe, não é? Isto aqui é urgente, mas não é importante. Olha o Pedro. Oh, Pedro, anda cá. Olha, toma lá isto e vai fazer. E depois a outra, o último quadrante é, não é importante, não é urgente, não faças, elimina a tarefa. Isto é bonito. Há técnicas de se fazer isso, mas a matriz de Eisenhower diz simplesmente elimina. E a gente sabe que eliminar coisas que nos pedem para fazer em contexto organizacional, muitas vezes não é só dizer não faço, a menos que sejam como eu, mas depois isso, as pessoas também às vezes são dispensadas, não é? Pronto, não vamos agora entrar em detalhes da minha vida pessoal, não é isso que importa. Bom, o que é que acontece? Há formas de eliminar a tarefa. Eu tinha uma muito boa quando trabalhava na organização onde trabalhei, que é o caso dos e-mails, por exemplo. Eu tinha uma forma de eliminar tarefas, que era e-mails, por exemplo, que ao fim de 30 dias ainda estão por abrir
e ainda ninguém me veio dizer nada, tipo, olha, dá lá um olhinho ao meu e-mail, em princípio arquiva-se, eu não mandava nada fora, mas arquivava, que é, ao fim de um mês, não li, ninguém me veio chatear, não é urgente nem é importante. E às vezes isto funciona assim. Outra forma de eliminar tarefas é propor outra solução para elas serem feitas. Ou é dizer não delicadamente quando se pode. Outra crítica feita à matriz de Eisenhower é que, num mundo onde cada vez se fala mais de felicidade no trabalho, o cérebro que não se consegue concentrar num tema mais de 45 minutos, as pausas que são boas para regenerar a concentração e a atividade cerebral, a matriz de Eisenhower, tecnicamente, não propõe momentos de ócio, nem de lazer, nem de paragem. Se vocês virem, é urgente, é importante, não é urgente, não é importante, tudo o que não é urgente e não é importante é para apagar. Em princípio, eu conheço poucas organizações onde a hierarquia diz não, uma pausa para beber café é urgente e importante. Na realidade, devia ser essa a visão. Quando vocês veem a coisa pela negativa, quer dizer, se eu estiver 8 horas a trabalhar, sem falar com ninguém, sem pausas para café, sem descontrair um bocadinho, sem falar com o meu colega do lado sobre o que é que se passou este fim de semana, qual é a consequência que isso tem? Para mim tem, a uma dada altura vou chegar ao final do dia estafado, desconcentrado, já não tenho cabeça para nada. Então se calhar a pausa para café ou o momento para descontrair um bocadinho passa a fazer parte do primeiro quadrante. Uma outra crítica que é feita à matriz de Eisenhower é a própria utilização da mesma. Isto da matriz de Eisenhower é giro, do urgente e importante, mas se eu chegar todos os dias ao trabalho de manhã e ter que andar a fazer quadrados com quadrantes, a dizer o que é que tenho para fazer hoje, mais as prioridades vão mudando ao longo do dia, porque há alguém que chega e pede não sei o quê, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pausa para voltar à matriz de Eisenhower a escrever? Às vezes não funciona bem assim. Outra coisa da qual eu quero falar são algumas... Está viva a minha caneta. São algumas alternativas à matriz de Eisenhower. Uma delas é o Kanban, que é uma técnica, não sei se vocês conhecem, é muito conhecida acima de tudo em equipas informáticas, equipas de projeto. É uma técnica de priorizar as coisas em 3 colunas. Virado para vocês é mais assim, 3 colunas. Então a primeira coluna é to do, coisas para fazer. A segunda coluna é doing, coisas que estão neste momento a ser feitas. E a terceira coluna é o done, coisas que já estão feitas. E o Kanban é muito mais visual, se calhar, do que a matriz de Eisenhower. É bom para ser feito num quadro branco, porque vai-se apagando e passando coisas de um lado para o outro. É bom para festejar as vitórias daquilo que já está feito na última coluna, que é uma coisa que a matriz de Eisenhower não permite, sobretudo quando se trabalha em equipa. E o Kanban obedece a uma única regra, que é não podem estar mais de 3 tarefas na coluna doing, ou seja, 3 coisas a serem feitas ao mesmo tempo. A outra vem de uma frase, é o Eat the Frog, como um sapo, que é uma frase de Mark Twain. Mark Twain uma vez disse, como um sapo vivo logo de manhã assim que acordares. E em princípio é a pior coisa que vai acontecer nesse dia. E como é que isto se aplica? Aplica-se a despachar a tarefa mais horrível que vocês tiverem para fazer logo de manhã. Porque é aquela, se calhar, que leva mais tempo, quanto mais não seja pela motivação, pela chatice, e depois, em princípio, todo o resto do dia corre melhor do que aquilo, porque aquela era a pior. A outra alternativa de que me lembro é, por exemplo, mas é um bocadinho como a Eat the Frog, que é a lei de Pareto. 80% das coisas geram 20% de resultados, 20% das coisas geram 80% dos resultados. Portanto, é vocês priorizarem uma simples to-do list em vez de ser à balda, priorizarem-na com o 20% de coisas que eu tenho para fazer que me vão gerar 80% de resultados do dia. E se eu não fizer o resto, já vou para casa contente. Outra coisa da qual ninguém fala é quando é que isto para. O teu dia de trabalho acaba quando, no momento em que tu decides que já chega, estás satisfeito contigo próprio com o que fizeste hoje. E isso a mim ajudou-me muito ao longo dos anos. Havia dias em que eu dizia, tenho que ficar mais 1 hora, tenho que ficar mais 2, porque sinto que hoje o meu dia não deu para nada. E então sinto-me na obrigação de... E havia dias às 3 da tarde que eu já tinha fechado aquela grande tarefa, aquela coisa do mês inteiro, e que eu dizia, para hoje já chega. Sinto que se o meu dia acabar agora, já estou muito satisfeito com aquilo que fiz. Isto de que um dia de trabalho começa às 9 da manhã e acaba às 6 é estupidez. Portanto, o dia de trabalho acaba quando a pessoa já produziu aquilo que era suposto ter produzido. No outro dia vi, acho que foi o Martim Mariano aqui no LinkedIn também, que postou uma frase que dizia ser produtivo é fazer o trabalho de 8 horas em 6.
Não é fazer 8 horas e depois mais 6. Isso não é ser produtivo, isso é ser parvo só. Mas isto agora já não tem nada a ver com a matriz de Eisner. Pronto, agradeçam à Mónica Felgueiras, porque foi graças a ela que eu me lembrei de fazer este vídeo e também muito graças ao facto de não ter nada para fazer, não é? Pronto, e é isto. Mais coisas sobre a matriz de Eisenhower é porem aqui nos comentários e a gente vai falando sobre isso. Está bem? Se precisarem de alguma coisa, comprem.